Estreia dominante do Flamengo, mas a melhor notícia de hoje não é essa. Garro pode estar de saída do Corinthians, o Flamengo monitora de perto, espera a hora certa para dar o bote e tem informação aí de que pode estar até já negociando com o staff do jogador. Tem também José Boto falando sobre as metas no Mundial, as contratações e as possíveis saídas, incluindo a de Gerson. A gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Tem também todos os detalhes, é claro, da vitória do Mengão e a agenda do Mundial. Tudo no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E antes de começar o vídeo aqui, lembrando do FIFA Friends Plus V6, lançado essa semana. Você vai poder jogar o Flamengo no Mundial, Série A, B, C, todo mundo com estádio, com face, chuteira. Eu tô com um canal à parte que é chamado Lucão Joga. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também nos comentários, para você ir lá me dar uma moral, se inscrever no canal e também curtir o conteúdo. E vou deixar uma prévia aqui do que você tá perdendo se não adquirir o FIFA Friends Plus, que são os gols do Flamengo contra o Chelsea, eu jogando o Mundial, sendo que esse jogo contra o Chelsea nem foi pro canal ainda, vai durante o dia hoje, então você não sabe o que tá perdendo, dá uma olhadinha só na qualidade desse patch que você pode jogar. Só entrar aqui que você sabe como é que faz pra comprar e é barato, isso aí eu posso adiantar que é tranquilo e já vem o jogo, você não precisa ter o FIFA, tá? Ele já te manda tudo junto. Dá uma olhadinha só no Matheus Gonçalves aqui comemorando esse gol. Por que ele tá comemorando? Botou no alto, olha o perigo na área, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pedro Queixada! Gol! Jorginho, já abriu o Matheus Gonçalves. O De La Cruz botou na frente pro Everton Araújo, vai fazer, perdeu, Matheus Gonçalves! Gol! Que cabeção, hein? E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo estreou com vitória no Mundial. Para quem tava nervoso, achando que o Esperance podia dar trabalho ao Flamengo, se enganou. O Flamengo foi dominante, conseguiu o tempo todo determinar, propor o jogo. O Esperance é que precisou jogar de acordo com o que o Flamengo fazia. E aí na maior parte do tempo ficou recuado, conseguiu sair raramente no contra-ataque e parou no Flamengo, que jogou bem defensivamente e também ofensivamente. Flamengo agora, com a vitória por 2-0, está empatado com o Chelsea em todos os quesitos, saldo de gols, pontos, gols marcados, só é líder do grupo porque tomou menos cartões amarelos do que o Chelsea. Então, segue o líder. O Flamengo é líder não só no Brasileirão, mas também no grupo do Mundial. Vamos falar individualmente agora do jogo. Arrascaeta, um monstro, jogou muito bem. Ele, na minha opinião, não vinha com atuações individuais tão boas no Brasileirão e na Libertadores, apesar de ser disparado o cara que mais tem feito gols e assistências. Ele, durante o jogo, aquela consistência de jogo inteiro, ele não vinha mostrando tanto o quanto ele fez nessa partida contra o Esperance Tunísia. Ele jogou muito o jogo inteiro. Tem o Jorginho também, que foi sensacional. A gente vai falar com mais detalhes dele já já. Gerson, muito bem. Para quem tinha dúvida, e eu era um deles, sobre se ele estaria com foco na partida, se ele não ia ficar muito abalado por conta aí desses assuntos da possível saída dele, tudo que envolve essa participação dele no Mundial, já que todos já dizem que assim que acabar o Mundial, o Zenit vai fazer o depósito dos 25 milhões de euros para que ele saia. Então, tinha essa expectativa aí de ver como o Gerson ia se comportar
na partida, mas jogou muito bem. E se ele mantiver essa forma até o fim do campeonato, tem que ser utilizado realmente até a última gota, até ele sair, tem que ser utilizado sim, porque é um ganho técnico para o Flamengo e ele tem contrato com o Flamengo, é atleta do Clube de Regatas do Flamengo, então tem que ser utilizado sim, na minha opinião. Luiz Araújo, bem demais, jogou em casa, né? Ele que jogou um tempo lá no Atlanta, nos Estados Unidos, então estava bem em casa, bem ambientado, então ficou muito à vontade, inclusive fez um gol com o passe do Jorginho para o gol do Luiz Araújo, que foi sacanagem, sem olhar, encontrou o Luiz Araújo em condições de finalizar para a jogada clássica dele, né? Que é puxar ali para o meio, bater de esquerda no canto oposto do goleiro. Sensacional. Zaga muito bem, segura, como sempre, né? Os dois Léos, Léo Ortiz e Léo Pereira. Danilo nem precisou jogar, que seria talvez um pilar ali de mais experiência. Inclusive, pode ser até que o Danilo jogue contra o Chelsea. Não é informação, mas é uma suspeita aí por conta da experiência de Europa que o Danilo tem. O Alexandro é um cara que eu entendo que teria até condições de jogar ontem, mas por não estar 100%, foi poupado para ficar 100% nessa partida contra o Chelsea. Então, o Danilo também é um cara que eu acho que pode estar na cabeça aí do Felipe Luiz, uma entrada nessa partida contra o Chelsea. Mas a gente só vai saber na hora. Ontem foi claramente isso, que a gente tinha as prévias do Globoesporte.com e na hora do jogo tivemos mudanças drásticas, até Alexandro sendo poupado, Varela entrando no lugar do Wesley, muito por conta da entrada do Ayrton Lucas do outro lado. O Ayrton Lucas ataca muito, sobe muito, e aí acho que isso justificou a entrada do Varela, que está muito bem, ganhou a confiança do Felipe Luiz, mas até o momento, no momento em que o Wesley estava disponível, o Varela não jogava de titular. E ontem isso aconteceu. Acho que teve muita influência essa questão aí da entrada do Ayrton Lucas também. Agora, os destaques não tão bons assim. Michael entrou, só fez besteira. Novamente, ele até tinha alguns jogos recentes aí que ele tinha melhorado um pouquinho. Ontem ele errou tudo, dominava, fazia besteira, pensava alguma coisa, fazia outra e não agregou em nada, muito pelo contrário. Bruno Henrique jogou pouco tempo, mas o pouco tempo que jogou fez bastante besteira, dominou errado, não conseguiu fazer muita coisa, ainda parece meio perdido em campo, não parece conseguir ainda estar com cabeça dentro do jogo. É um cara que, no momento, eu não utilizaria, porque está tendo muita coisa envolvendo ele nessa questão da investigação e ele acaba não rendendo o quanto deveria. Pedro, ainda também precisando de mais ritmo de jogo, e aí não tem jeito, tem que pôr para jogar, mas ainda está longe de ser o Pedro que a gente conhece, o Pedro matador, que vai fazer muito gol pra gente, mas ele ainda tá com aquele delay para reagir às jogadas, a movimentação dele ainda tá bem aquém do que ele pode entregar, então é um cara que ainda tá devendo um pouquinho. Ayrton Lucas, jogando no lugar do Alexandre, é um cara que cai o nível da lateral esquerda, mas muita gente já fica, nossa, desesperado, vai entrar o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas até há pouco tempo atrás era jogador de seleção brasileira. Tá numa fase ruim? Tá numa fase ruim. Mas também não é aquela fase péssima, nossa, vai dar M se ele jogar. Claro que não. O pessoal, ele também tem os seus erros e tal, mas é um lateral que eu garanto que todos os times do Campeonato Brasileiro gostariam de ter o Ayrton Lucas e hoje ele é reserva no Flamengo. Ainda tem o Matias Vinha, que muita gente andou pedindo o Matias Vinha, mas eu acho que não faria muito sentido colocá-lo numa primeira partida já de titular desde o início e numa partida de Mundial de Clubes. Acho que ele tem que entrar sim, mas tem que entrar no Mundial em finalzinho de jogo tranquilo, ou então numa necessidade muito grande durante o jogo de fazer algum esquema com 3 zagueiros e precise ter alguém pela esquerda e não tenha mais o Léo Pereira no jogo, aí o Vinha pode fazer essa função. Se o Alexandro também não puder fazer, ou
colocaram o Alexandro ali para a zaga e o Vinha como um lateral um pouquinho mais recuado. Então, circunstâncias, eu não colocaria ele de início nesse retorno de lesão, lembrando que a lesão dele foi mais grave até do que a lesão do Pedro, porque o dele teve influência aí não só de menisco, não só de ligamento, mas também de menisco, então ele teve ainda um tratamento mais delicado ainda do que foi o do Pedro. Então, ainda não acho que é o momento de utilizar o Vinha. O Ayrton Lucas não foi aquela maravilha toda no jogo de ontem, alguns errinhos de passe, alguns erros de decisão, mas dentro das possibilidades ele deu conta por ali. O Varela que jogou muito bem, mas teve muita bola nas costas dele ali. Não sei exatamente se é por erro dele de cobertura, acho até que pode ser por conta aí de erro tático, de não haver ali jogadores, nem um volante, nem um zagueiro cobrindo naquele momento ali na lateral direita do Flamengo. Rodada dessa segunda-feira teve Chelsea vencendo o Los Angeles FC em um jogo que o placar de 2-0 pode aparentar que foi um jogo tranquilo, mas não foi. O Chelsea chegou a passar algum aperto contra o Los Angeles. Também pode até ser por conta de um controle de carga. Eles, durante a partida, deram uma segurada, pisaram um pouquinho no freio, mas passaram aperto. Isso é inegável. O Chelsea não soube controlar a partida da melhor forma, então é um sinal aí que o Flamengo pode sim fazer um jogo de igual para igual com eles na sexta-feira, à tarde. E achei essa combinação aí de fatores muito interessante para o Flamengo. O Chelsea não aparentando ser esse bicho-papão todo, e o Flamengo sim mostrando muita solidez, muita consistência e fazendo um ótimo jogo contra o Esperance. Outro jogo de ontem foi Boca 2, Benfica 2, um jogaço. Boca tinha tudo para vencer a partida, mas acabou sofrendo um empate, tomando 2 gols de rival, né? O Di Maria e o Otamendi, ex-River Plate, os dois acabaram fazendo os gols contra o Boca. E aí, nesse grupo aí, acaba ficando mais embolado ainda as coisas do que era esperado. E aí, à noite, claro, Flamengo 2-0 no Esperance Tunis, um jogo dominante, o Flamengo muito bem, e a gente vai até dar umas estatísticas hoje aqui que deixam mais clara essa dominância. Agenda de hoje do Mundial, 13h, Fluminense e Borussia Dortmund, um jogaço. Fluminense aparentemente é o azarão desse jogo, Borussia tem tudo para vencer, tem mais time, tem mais hegemonia na Europa, tem um time entrosado, e aí Fluminense que se cuide, mas também se o Fluminense consegue algo diferente de derrota nesse jogo, consegue arrancar um empatezinho ou algo do tipo, aí já é para ganhar moral. Aí já é papo de começar a pensar em coisas maiores, já que vai ter visto já que não é missão tão impossível assim arrancar pontos de grandes europeus, porque o Borussia pode ser considerado sim um grande europeu. 16h tem River Plate e Urawa Reds do Japão. 19h, Ulsan Hyundai da Coreia contra Mamelodi Sundowns da África do Sul. E 10h, Inter de Milão e Monterrey. Então tem o brasileiro só às 13h, Fluminense e Borussia, mas bons jogos interessantes. Inclusive, o pessoal tem falado muito aí de forma curiosa sobre esse Mamelodi Sundowns da África do Sul, que é um time muito interessante de ver, é um time bem entrosado, então tô curioso para ver esse jogo aí, que parece ser um jogo fraco aí, o time da Coreia, o time da África do Sul, mas muita gente falando, não, dá uma chance pro jogo aí, porque principalmente esse Mamelodi aí pode ser um time interessante de ver jogar. Dizem que é um time bem entrosado, bem legal de assistir. Vamos ver. Vou tentar assistir o jogo. Se começar ruim também, a gente vai só dando uma olhadinha, mexe no celular. Mas vamos ver, vamos dar uma olhadinha nessa partida aí. E agora, meu amigo, como eu disse na abertura do vídeo, pra mim, a melhor notícia do dia não foi essa vitória do Flamengo, tá? Apesar da gente estar torcendo muito no Mundial,
tem sempre a esperança de ir longe no Mundial. Para mim, a melhor notícia foi a forma com que o Jorginho se apresentou. O Jorginho não tem 10 dias que está treinando junto com esse elenco e jogou parecendo que já está há anos treinando junto. A forma com que ele domina o meio-campo ali, é claro, junto com jogadores ali no mesmo setor que ajudam no entrosamento, porque todos têm muita qualidade. Ele junto com o Pulgar ali, com o Gerson, com os zagueiros que sabem fazer muito bem essa triangulação, que é um ponto muito marcante na estratégia do Filipe Luís, que é sempre fazer um triângulo na bola, porque se vem a marcação você tem duas opções. Então, o Jorginho teve uma facilidade muito grande de se entrosar, a forma dele jogar, uma rapidez de raciocínio, e raciocínio certo, né? Porque ele pensa rápido, consegue agir exatamente com o que ele pensou e faz o jogo fluir muito bem, com uma tranquilidade absurda, mesmo sob pressão. Teve um comentário até do Roger na Globo falando isso, que é um diferencial, dos principais diferenciais dele, é a forma de conseguir agir com calma e com lucidez, mesmo sob pressão. Então, sensacional esse jogo do Jorginho. Para mim, é a melhor notícia, não só para o Mundial, principalmente para o segundo semestre do Flamengo. O Jorginho vai dar outra cara para o time do Flamengo, vai elevar ainda mais o nível do elenco do Flamengo e vai tornar o Flamengo ainda mais postulante a título tanto de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil, do que vier. Tendo agora o Jorginho, o Flamengo tem um elenco ainda mais rico no sentido técnico. Um time que tem, quando falta um jogador, tem reposições à altura. Então, muito boa notícia, para mim a melhor do dia, essa chegada já com entrosamento e demonstrando estar totalmente já a par do esquema de jogo do Flamengo e fazendo o esquema rodar, inclusive de uma forma melhor. Sensacional. E principalmente porque ainda está na iminência aí da saída do Gerson, que quando joga de volante ele faz essa função ali de organização, de buscar a bola para fazer a bola rodar. Isso é o que o Jorginho vai fazer. Então, sensacional. Para mim, a melhor notícia do dia. E, meu amigo, só com essa vitória, fez o Flamengo embolsar mais 2 milhões de dólares. A cada vitória, os times ganham mais 2 milhões de dólares. Que aí gira em torno aí de 11 milhões de reais de bônus pela vitória do Flamengo. Faturamento até agora do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, 16,21 milhões, o faturamento inicial, que equivalia aí a 90 milhões por participação, né? Mais esses 2 milhões de dólares agora, totalizando 18,21. Flamengo até agora arrecadou 101 milhões de reais nesse Mundial e a cada vitória vai aumentando 11. E passando de fase tem mais prêmio, oitavas de final passando outro prêmio, quartas também, semi também, finalista também tem um prêmio adicional e campeão, uma bolada. É muito dinheiro envolvido e cada vitória vai aumentando ainda mais esse bolo de dinheiro e pode fazer a diferença na janela de julho que vai abrir já já. Padrão europeu de qualidade, o Flamengo é o primeiro time não europeu a acertar mais de 600 passes em uma partida do Mundial. Primeiro lugar até agora é o PSG com 776 passes. Segundo lugar é o Bayern de Munique com 709 passes. O terceiro lugar é o Chelsea com 660 passes. E coladinho ali no Chelsea vem o Flamengo com 643 passes certos durante a rodada de abertura do Mundial. Parece ser uma estatística vazia, solta, mas se você parar para pensar, o Filipe Luís aprendeu muito com o Jorge Jesus, aprendeu muito com o Simeone, tenta aplicar cada vez mais essa cultura europeia de dominar a partida aqui no Flamengo, e os resultados, principalmente nessas estatísticas que são foco dele, como
posse de bola, essa troca incessante de passes aí para cansar o adversário e tentar deixar desnorteado, fica refletido aí nesses números que eu acabei de passar para vocês. Entrevista do Filipe Luiz, começando com a escolha tática dele. Filipe Luiz explica a ausência de Wesley e a escolha por Varela como titular na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O Wesley está muito bem, veio da seleção, está muito bem, mas segundo o que eu estudei, achei que fosse um jogo mais para o Varela, tanto pela qualidade e característica do Belaïli, que jogava aberto na ponta, e também pela forma que eu queria que o time atacasse. O Varela encaixava mais nesse perfil, uma escolha pura e unicamente pelo plano de jogo. Vamos pular agora para uma entrevista que deu o Enzo Fernandes no jogo do Chelsea. A verdade é que o Flamengo eu conheço, porque fomos rivais quando eu estava no River Plate. É um clube muito grande, a nível mundial, tem muita torcida, muitos bons jogadores, vai ser um lindo espetáculo. Eles são muitos, tem muita torcida, será uma grande partida. E aí, voltando agora para um trechinho agora que foi dito pelo Marcelo Correge na entrada do campo, falando sobre o Gerson. Atrás do gol, onde está concentrada a maior parte da torcida do Flamengo, houve um grupo que vaiou muito o Gerson, chamou de mercenário, mas foi uma reação pontual. Muita gente apoiou também, a torcida do Flamengo está dividida em relação ao Gerson. Não acho que a torcida está dividida não, tá? Tá todo mundo pé da vida com ele. Só que a questão é, esses poucos que vaiaram ali só na entrada, e assim, ainda é aceitável. Agora, eu sou defensor de que não tem que vaiar em momento nenhum nessa hora do campo ali. Que você tira a concentração do cara e é exatamente o cara que vai jogar no seu time naquela partida. Ele ainda é do Flamengo. Se ele tivesse vendido já e fosse jogar um Flamengo e Zenit com o Gerson já do outro lado, aí sim, aí tem que vaiar o cara até ele pedir para sair. Agora, o Gerson ainda joga pelo Flamengo. Não faz sentido vaiar nem na entrada e nem durante o jogo por conta disso, xingar o cara. O risco que tem disso é ele jogar mal e prejudicar o seu time. Então, não faz muito sentido ficar vaiando enquanto o cara ainda está jogando pelo seu time. Jorginho, em entrevista à Globo depois do jogo, me senti muito bem. A minha primeira impressão no Flamengo é que é um grupo maravilhoso de jogadores que querem caminhar na mesma direção, são jogadores de grande qualidade, isso acaba facilitando. Eles se encaixam bem com as minhas características. É lógico que tem muito a trabalhar e encaixar, mas estou muito feliz pelo primeiro jogo. Me senti muito à vontade, meus companheiros me receberam bem, e essa questão de ficar pedindo e falando em campo é uma característica minha. Só quero o bem da equipe, faço de coração aberto só para ajudar. A receptividade deles foi muito boa, acredito que só temos coisas boas daqui para frente. A fala aí do Jorginho, que realmente ele fala muito, ele fica ali indo em todos os cantos do campo, orientando, pedindo bola, é um líder nato, líder técnico, que faz a bola rodar e, como eu falei, é a melhor notícia para mim, o desempenho do Jorginho já nesse primeiro jogo. Se em um jogo ele já conseguiu apresentar isso, imagina com o decorrer do tempo o que o Flamengo não pode se transformar com essa organização do Jorginho no meio-campo do Flamengo. José Boto agora em entrevista ao Sport TV, primeiro sobre a meta do Flamengo no Mundial. Em relação a metas, a meta é passar nessa fase de grupos e depois ver no que dá. Bem na linha do que a gente vem falando por aí. Sobre Gerson, o Boto disse, nunca houve negociação nenhuma com o Zenit, né? Entre aspas, Gerson é jogador do Flamengo, tem as mesmas obrigações e deveres. Não há nada que faça a gente tirar o Gerson do jogo. E aí, é claro que existe negociação, mas não envolve o Flamengo. A negociação que existe é entre Gerson e Zenit. O Zenit aceitou, vai pagar a multa do jogador e aí não tem negociação realmente com o Flamengo, porque vai ser por via de pagamento da multa. O Flamengo não tem o que negar ou aceitar, simplesmente vai ser informado sobre pagamento da multa do Flamengo. Sobre janela, saída de jogadores e também possíveis chegadas. Não há nada, não tem nada para ninguém, ali no sentido de nenhuma proposta. Nesse momento, não faz parte do nosso planejamento qualquer saída de jogadores.
gente sabe que tem o Gerson, tem o Wesley, sim, faz parte sim dessa próxima janela, o Flamengo ter algumas saídas, mas é claro que o Boto não vai falar isso ali, né? O Boto tem um pouquinho mais de discernimento, de inteligência do que o Marcão, por exemplo, o pai do Gerson, para entender que não é a hora correta ficar falando sobre transferência, sobre negociação ali na beira do campo, numa coisa que vai com certeza repercutir. Sobre reforços, no nosso planejamento é tentar 2 ou 3 contratações. E é isso mais ou menos a linha que a gente vem falando aí. Lembrando que eu trouxe que a gente ainda tem aí uma informação de, caso confirme, que deve confirmar a saída de Wesley, o Flamengo deve ir buscar mais um lateral direito. E além disso, o Flamengo busca um atacante centralizado para rivalizar ali com o Pedro e ver se assim dá um gás maior ali no Pedro, para também brigar pela posição e jogar no lugar do Pedro quando o Pedro não puder jogar, porque o Juninho, como o próprio José Boto falou, é um segundo atacante. Não dá para considerar o Juninho como centroavante ali, jogador de área. Então, mudando de assunto, vamos falar sobre o último assunto do dia aqui. O Garro tá querendo sair do Corinthians. Tá totalmente insatisfeito lá. E olha a matéria que saiu no UOL aqui. Corinthians dando mole com Garro e Flamengo na espreita. Isso aí é um título meu, a matéria do UOL é: Corinthians tenta manter Rodrigo Garro de todas as formas. A permanência de Rodrigo Garro no Corinthians virou um dos temas mais delicados dentro do clube. O meia argentino, que veste a camisa 8 do Timão, tem demonstrado interesse em fazer o contrato da vida e autorizado seu empresário a analisar novas propostas. Além disso, o jogador está descontente com algumas promessas feitas pela diretoria. Isso saiu do lado do Corinthians. Do nosso lado, do Flamengo, a informação que eu tenho é que o Flamengo está monitorando o Garro desde o começo desse processo aí de insatisfação do jogador. Espera o momento certo para fazer esse ataque, para dar o bote, para trazer o Garro. E existe já um início de conversa com o staff do jogador. Com o Corinthians, não. Porque a ideia do Corinthians é mantê-lo. Então o Flamengo não começa agora a negociar valores com o Corinthians, porque caso fique determinado que o Garro quer sair de qualquer jeito, olha, não aceito proposta nenhuma do Corinthians, vou sair. Aí o Flamengo vai negociar com o Corinthians porque já vai estar desvalorizado. Vai ser um cara que tem que sair de qualquer jeito e o Corinthians vai querer ver algum dinheiro em troca da saída do Garro. E aí é o momento que eu entendo que o Flamengo vai para cima do Corinthians. Por enquanto, faz essa negociação aí do lado dos representantes do Rodrigo Garro. Comenta aí se você gostaria de ver o Garro jogando pelo Mengão. E é um negócio bem possível aí, pelas circunstâncias, pelo clima péssimo que tá lá no clube do Parque São Jorge. Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!